Olá, e vamos iniciar nossa aula número 2 de arte vetorial. E na aula de hoje nós vamos trabalhar uma esfera e aplicar valores tonais, realizando assim uma esfera tridimensional. Valores tonais num desenho é bastante importante para a gente poder ter uma ideia de tridimensionalidade e, na hora de aplicar uma pintura, ter uma melhor noção de brilho e de contraste e de leiturabilidade daquilo que a gente desenha. Uma das formas de se aprender esse tipo de trabalho é através dos estudos de tons de cinza. E nós utilizamos uma esfera, poderia ser qualquer objeto, mas nós utilizamos uma esfera para nós podermos ter uma noção um pouco maior dessa questão de volumes. Geralmente, nós dividimos os volumes em 3 elementos. O primeiro elemento é a sombra. O segundo é o tom médio. E nós temos as luzes. Esse tom médio, ele vai ser o blend entre luz e sombra. Uma sugestão é que você divida a sombra em 3 partes e a luz também em 3 partes, ou seja, 3 gradações de luzes e 3 gradações de sombra. E a parte do tom médio, você realiza esse blend. Aqui nós vamos fazer algo mais simplificado. Então nós vamos começar com uma tonalidade mais escura e nós vamos utilizar como forma, de criar esses matizes a ferramenta Pen Tool. A ferramenta Pen Tool, dependendo do software vetorial que você utiliza, ele faz curvas Bezier com perfeição, ou então você pode trabalhar deletando os pontos, que é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos deletar os pontos e depois modelar. Então nós começamos com um tom mais escuro, e aí a minha sugestão é que a gente trabalhe entre 10 e 90 e não 0 e 100. Por quê? Porque o 0 vai ser um branco absoluto e o 100 um preto absoluto. Então a gente quer trabalhar matizes. Então entre 10 e 90 vai ficar um acinzentado, um branco acinzentado, e vai ficar um preto mais acinzentado. Vai fazer toda a diferença na hora de nós realizarmos essa gradação. Então a gente vai fazer uma esfera que ela vai ficar grande, a esfera maior ela já vai estar escura, ou seja, vai estar com a sombra um pouco mais forte, e nós vamos fazendo pequenas gradações, ou seja, copiando e colando esses círculos, ou fazendo as formas na ferramenta Pen Tool. Enfim, existem várias formas da gente construir essas outras partes, e a gente vai modelando e fazendo algumas tonalidades. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente já faz uma tonalidade mais clara, um pouco mais clara do que a sombra. Então essa tonalidade ela poderia ser já o tom médio, e a gente entra nas luzes. O que é muito importante nesse exercício? Quanto mais gradações você fizer, mais realista o trabalho será. Tá? Mas você estabelecendo um raciocínio de 3, então, por exemplo, sombra, meio tom e esse daí sendo a luz, já é uma forma de você entender a questão das gradações, que isso sim é que é muito importante. O quanto você vai colocar vai depender do estilo de desenho, estilo de trabalho que você vai querer fazer. Se você quer mais realista, se você quer mais esfumaçado, se você quer mais estilizado, vai depender do que você prefere, tá? Então aqui nós vamos fazendo essas gradações. Vou fazendo dessa forma porque o Inkscape é mais interessante trabalhar dessa forma, de se fazer o Pen Tool fazendo os trabalhos bem poligonais e depois ir deletando os pontos e modelando, tá? Se fosse Illustrator, provavelmente eu iria trabalhar de uma maneira diferente. O Inkscape ele tem um raciocínio muito parecido com o CorelDRAW. Então, se caso você não utilizar o Inkscape, utiliza um desses softwares vetoriais, vocês vão ver que a curva de aprendizagem ela é semelhante. Aqui eu vou acrescentar um specular. O que seria esse specular? Seria um brilho a mais, Então eu vou fazer 4 camadas.
tá? Vou fazer uma camada mais escura, essa de sombra, o meio tom, né? Que é essa segunda, a outra que já é uma luz, né? Tem uma quarta que vai ser uma luz um pouco mais forte. Eu vou fazer ainda uma quinta. Eu vou fazer como se fosse um pequeno brilho, né? Então vai ficar em torno de cinco tonalidades aí, né? O ideal, né? Poderia jogar ainda mais uma tonalidade escura aqui, tá? Mas eu acho que para o exercício que eu tô querendo, ele vai servir porque eu vou fazer uma sombra mais escura. Então vai fechar bem essa tridimensionalidade que eu estou fazendo. Então aqui, por exemplo, é um degradê, né, criado, um degradê feito, um degradê artístico, né? E você pode deixar essa mesma esfera esfumaçada, tá? Você pode fazer isso, né? Como que você vai fazer essa esfera esfumaçada, né? Como é que você vai... E por que fazer a esfera esfumaçada, né? Porque aí você pode trabalhar os blends das cores, né? Elas vão se misturando e vai fazendo um efeito interessante. Minha sugestão é que você duplique essa esfera, né? E você vá trabalhando os desfoques e opacidades das massas de cores, tá? Fica bastante simples, é um trabalho muito tranquilo de se fazer. Agora, tem alguns cuidados. Primeiro, o software vetorial ele não é um software que é voltado para fazer modelagens, né? Ele não é voltado para você fazer esse tipo de blend, tá? Então, geralmente esses degradês são mais interessantes em softwares bitmaps como Krita, por exemplo, né? Photoshop e tudo mais. Então, ele consome muita memória quando você vai fazendo esses blends. Então, o software pode cair, né? Então, a minha sugestão é que você sempre salve antes de você realizar esse trabalho, tá? E segunda coisa, verifique se realmente, para o objetivo do seu trabalho, essa é a melhor solução. Porque, como eu falei, fica muito pesado o software e às vezes o arquivo fica difícil de renderizar. Às vezes vale mais a pena, no caso desses blends, você fazendo um software bitmap ou ainda fazendo um software 3D que te dá mais possibilidades de retrabalho. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula de fundamentos com arte vetorial. Peço que vocês curtam, compartilhem e que vocês acompanhem essa série de 5 encontros dentro desse universo da arte vetorial focado na construção de desenho. Então aqui, ó, vejo os dois últimos resultados, uma esfera feita com modelagem, né, manual, e a outra com os efeitos de mesclagem, tá? Espero que vocês tenham gostado e que vocês acompanhem as outras 3 aulas que vão compor esse universo da arte vetorial. Desde já, o meu muito obrigado e até os nossos próximos encontros.